Bom dia, Rosilene. Bom dia, Emanuele. Eu estou aqui com a Kessly. Ela é aluna do terceiro período do curso de Direito na Faculdade UniVC. E está aqui também a doutora Priscila Alves. Ela é promotora de justiça na primeira vara civil do Fórum Desembargador Santos Neves e é também professora de Direito Constitucional na Faculdade UniVC. Bom dia, Kessly. Bom dia, Bom dia. doutora. Bom dia. Kessly, nós sabemos que a Constituição de 1937 foi outorgada pelo presidente Getúlio Vargas num período de muita turbulência. Havia um antagonismo entre a direita fascista de um lado, que defendia um Estado autoritário, e o movimento de esquerda de outro, defendendo ideais socialistas, comunistas e sindicais. Então, ao outorgar a nova Constituição, foi-se declarado verdadeiramente um golpe ditatorial, decretado como uma suposta salvação contra o comunismo, que parecia assolar o país naquela época. Você poderia nos dizer um pouco mais sobre essa Constituição e o porquê dela ter sido apelidada de Constituição Polaca? Bom, a Constituição de 1937 ficou conhecida como polaca porque ela foi baseada na Constituição polonesa e influenciada por ideias fascistas. Ela foi a Constituição que regeu todo o período do Estado Novo e foi considerada como o texto constitucional dos mais autoritários e centralistas que o país já conheceu. Em 30 de setembro de 1937, os jornais noticiaram que o Estado-Maior do Exército havia descoberto um plano comunista, conhecido como Plano Cohen. Foi declarado, então, estado de guerra pelo Congresso Nacional. Esta foi a razão para ser implantado o Estado Novo, sob a justificativa de conter uma nova ameaça de golpe comunista no Brasil. E para dar um novo regime, uma aparência legal, Francisco Campos, aliado à política de Getúlio Vargas, redigiu uma nova Constituição, que foi a Constituição de 1937. Na verdade, a Constituição previa o plebiscito nacional, mas o que prevaleceu nesta época foi o Estado Novo, onde o ditador Getúlio Vargas tinha direitos de intervir nos poderes legislativo e judiciário. Bem, nós sabemos que essa Constituição entrou em vigência estabelecendo um período de regime extremamente autoritário. E este autoritarismo ele era visível nas medidas e ações exercidas pelo governo da época. Nos diga quais são as principais características dessa Constituição. A característica dessa Constituição era a enorme concentração de poderes nas mãos do chefe do Executivo, e a eleição foi indireta para estabelecer a escolha do presidente da República, que cumpriria um mandato de 6 anos, ficando a cargo do presidente a nomeação das autoridades estaduais e interventoras, e a estes nomear as autoridades municipais. Já a Justiça Eleitoral foi extinta, como também os partidos políticos. Doutora, este período da Constituição de 1937, que ficou conhecido também como o período do Estado Novo, foi um período de muitos conflitos entre Estado e cidadão, não podendo existir nenhuma forma de manifestação que fosse contrária à ordem e ao interesse do Estado. Diante do que a aluna Kessly nos disse, a doutora teria alguma informação a acrescentar? Primeiro, eu quero parabenizar a aluna Kessly pela demonstração de conhecimento e ao jornal pela série de reportagem que está sendo abordada sobre a história das constituições. Diante de tudo que já foi relatado a respeito da Constituição de 1937, quero acrescentar a pena de morte, que teve estendido as hipóteses para a sua aplicação. Temos como exemplo que se preceitua no artigo 122, inciso 13, a linha F, possibilitando a aplicação de pena de morte na situação de homicídio cometido por motivo fútil e com extremos de perversidade. Nos termos do artigo 139, a greve e o lockout foram proibidos, tendo sido declarados recursos antissociais nocivos ao trabalho e ao capital. Bem, diante do que foi dito pela doutora e também pela aluna Kessly, ainda assim nós poderíamos ousar em dizer que houve algo de positivo durante a vigência dessa Constituição? Claro, sem dúvida alguma, podemos afirmar que houveram importantes conquistas, mesmo sendo o período da ditadura. Veja bem, na medida em que o Estado centralizador atuava diretamente na economia, não se pode negar seu importante crescimento nesse setor. Houve também a consolidação das leis do trabalho, a CLT,
e importantes direitos sociais como o salário mínimo. Doutora, obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. Kesley, obrigada pela sua participação. Eu agradeço. Voltemos agora ao estúdio com a Rosilene e a Emanuele.